Olá, meu nome é Thomas. E hoje vou contar a minha difícil história. Com 27 anos de idade, olho para trás e percebo como minha vida foi moldada desde os meus 8 anos, quando meus pais se separaram. Essa separação, no entanto, desencadeou em mim uma profunda revolta em relação ao mundo. Cresci sob a influência das palavras da minha mãe, que constantemente me dizia que meu pai era um mentiroso e que minha madrasta havia roubado ele de nossa família. No entanto, uma verdade sempre esteve clara para mim: meu pai sempre fez de tudo por mim e pelo meu irmão, nunca nos deixou faltar nada e sempre nos convidando para sua casa. À medida que o tempo passava, minha raiva só crescia. E eu não conseguia de forma alguma estabelecer uma relação saudável com meu pai. Ele, por outro lado, sempre tentou, mesmo que sem sucesso, se aproximar de mim. Nunca falhou em cumprir suas obrigações como pai, sempre presente e disposto a nos oferecer amor e cuidado. Meu coração estava repleto de ressentimento, alimentado por histórias distorcidas que ouvia da minha mãe sobre meu pai e minha madrasta. Eu me afastei emocionalmente dele, incapaz de me preocupar com os verdadeiros interesses e esforços que ele fazia para se aproximar de mim. Minha teimosia e orgulho apenas fortaleceram as barreiras entre nós, tornando ainda mais difícil a possibilidade de reconciliação. À medida que eu amadurecia, comecei a perceber que minha visão de mundo era invejada por aquelas pessoas desde a infância. No entanto, a ferida da separação dos meus pais ainda doía profundamente, e minha relutância em aceitar meu pai continuava a me impedir de enxergar a verdade. Toda essa raiva e ressentimento estavam me consumindo, e eu sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com essas emoções antes que fosse tarde demais. O tempo passou, e minha vida continua a se desenrolar com essa nuvem de conflito pairando sobre minha relação com meu pai. Eu estava determinado a encontrar uma maneira de superar o passado e finalmente dar uma chance para um novo começo. Contudo, o caminho para a reconciliação estava repleto de desafios, e eu estava prestes a embarcar em uma jornada de autodescoberta e perdão, na esperança de curar as feridas do passado e construir um futuro mais positivo com meu pai. Na escola, minha adolescência foi muito tumultuada. Eu era fonte de problemas e minha falta de interesse por qualquer coisa era evidente. Eu frequentava as aulas apenas para conversar e brincar com os meus amigos. Foi nesse período conturbado, quando eu tinha apenas 12 anos, que uma ansiedade começou a me consumir. Desde então, luto contra essa condição que afetou profundamente minha vida. Quando cheguei aos 14 anos, sofri traumas durante a 8ª série, e isso marcou um ponto de virada em minha educação. Decidi parar de frequentar a escola e me isolar em casa. Aos 15 anos, já não saía mais de casa para absolutamente nada, exceto para as necessidades básicas. Meu quarto se tornou meu refúgio, e o mundo lá fora parecia cada vez mais distante e inacessível. Minha vida passou a girar em torno do computador e de jogos. Perdi contato com todos os amigos reais que eu tinha e havia afastado de mim. Em vez disso, criei novas amizades virtuais com pessoas que conheci nos jogos. Enquanto isso, meu peso aumentou gradualmente, chegando a mais de 110 quilos. Para mim, o mundo real perdeu seu brilho, e os jogos se tornou meu único refúgio. Aos 18 anos, enfrentei uma mudança forçada. Tive que sair de casa para me alistar no exército, uma obrigação imposta pelo governo. Fui dispensado, principalmente devido ao meu peso excessivo na época. Após esse episódio, retornei ao meu confinamento em casa e, após muitas conversas com meu pai, decidi que era hora de tomar medidas em relação ao meu peso. Determinado a fazer uma mudança, iniciei uma dieta rigorosa que eu mesmo desenvolvi, mesmo sem orientação profissional. Minha meta era clara:
Perder peso. Ao longo do tempo, consegui reduzir minha massa corporal de mais de 110 quilos para 70 quilos. Embora minha abordagem possa não ter sido a mais saudável, o importante era que eu estava progredindo na direção certa, e essa transformação física me deu um fio de esperança em meio à escuridão que me envolveu por tanto tempo. Meu pai nunca desistiu de mim, e com determinação, ele conseguiu me convencer a sair de casa novamente e buscar ajuda profissional. Voltar a enfrentar o mundo lá fora foi um desafio enorme. A paisagem havia mudado drasticamente, com novos prédios e casas surgindo, e eu estava completamente por fora dessas transformações, já que estava confinado em minha casa por tanto tempo. O tratamento psiquiátrico e psicológico foi uma jornada difícil, marcada por altos e baixos. Apesar de todos os esforços, houve pouco progresso nos primeiros anos. A ansiedade ainda era uma sombra constante que pairava sobre minha vida. Durante esse período, minha relação com minha mãe se deteriorou ainda mais. Brigas e discussões eram constantes, e suas palavras cruéis ecoavam em minha mente. Ela me rotulou como um vagabundo, um lixo, arrogante e destruidor, ameaçando, desde criança, me expulsar de casa e me deixar sem um lugar para morar. Eu sempre estive ao lado dela, alimentando a visão distorcida que ela me havia incutido de que ela era a vítima e meu pai o vilão. Essa divisão persistia até os dias atuais, com ameaças constantes de me jogar na rua ainda ecoando em meus ouvidos. Essa batalha constante entre minha mãe e eu criou um ambiente tóxico em casa, onde a tensão e o conflito reinavam. Parecia que o ciclo interminável de brigas só alimentava minha ansiedade e aumentava minha sensação de desespero. Eu estava preso entre o amor por minha mãe e a necessidade de encontrar meu próprio caminho para a cura. Meu pai, no entanto, foi como uma âncora de apoio em minha vida. Ele não apenas me encorajou a buscar tratamento, mas também continuou a oferecer seu amor incondicional, apesar dos desafios que enfrentávamos. Sua perseverança e fé em minha recuperação eram as âncoras que me mantinham firmemente ligadas à esperança. Ao longo dos anos, aprendi a separar minha própria jornada de cura da dinâmica conturbada entre meus pais. Aos poucos, comecei a compreender que as relações entre eles eram complexas, assim como a minha própria jornada em direção à saúde mental. Eu tinha que me libertar das amarras emocionais que minha mãe tinha criado em minha mente e buscar uma vida mais equilibrada e saudável. Ainda havia muitos desafios pela frente, mas agora eu estava mais determinado a enfrentá-los. Minha jornada de recuperação estava apenas começando, mas eu estava disposto a lutar por uma vida melhor, uma vida em que eu pudesse encontrar paz interior e reconciliação com meu passado conturbado. Aos 24 anos, meu pai desistiu de me levar ao tratamento, e isso marcou um momento de virada em minha jornada de busca pela saúde mental. Fui obrigado a procurar outra clínica e tomei uma firme decisão de transformar minha vida. Inscrevi-me em uma escola adaptada, projetada para receber alunos de todos os tipos, independentemente de suas necessidades, sejam elas deficiências mentais ou físicas. Foi nessa escola especial que conheci uma mulher 5 anos mais velha do que eu, que era cadeirante devido a uma condição chamada ataxia, que afetava diretamente seu equilíbrio. Apesar das condições físicas, ela era extremamente independente, conseguindo caminhar curtas distâncias com o apoio de alguém ou de objetos ao seu redor. Ela não dependia constantemente da cadeira de rodas e era capaz de tarefas cotidianas, como cozinhar e tomar banho, com determinação e força de vontade. Nossa conexão foi instantânea, e nos apaixonamos profundamente um pelo outro. Começamos a namorar, e sua determinação trouxe uma nova perspectiva para minha vida. No entanto, havia desafios a enfrentar, pois descobri que minha namorada também tinha um transtorno de personalidade borderline, o que tornou nossa relação difícil e delicada.
Conviver com o Boderline era ter que lidar com situações extremamente sensíveis, onde qualquer desentendimento ou percepção de erro por parte dela poderia desencadear crises graves. Apesar dos desafios, nosso amor era profundo, e eu estava me esforçando para enfrentar todas as dificuldades para construir um futuro juntos. A coragem e a resiliência dela, assim como nosso comprometimento mútuo, nos davam a força necessária para enfrentar os obstáculos que surgem em nosso caminho. Estávamos dispostos a lutar, sabendo que o amor que tínhamos valia todos os nossos esforços. À medida que nossa relação florescia, eu me encontrei em um papel de cuidador e apoiador, o que me obrigava a desenvolver uma paciência extraordinária e uma compreensão profunda das complexidades do transtorno de personalidade Boderline. A cada dia, aprendemos a comunicar nossas emoções e preocupações de maneira mais eficaz, buscando construir um relacionamento sólido e saudável. Enquanto minha namorada enfrentava suas batalhas internas, eu também continuava minha própria jornada de autodescoberta e recuperação. A escola especial que eu frequentava me proporcionou uma oportunidade valiosa de completar meus estudos, algo que eu havia deixado de lado por anos. Aquele ambiente inclusivo e acolhedor me ajudou a recuperar minha autoestima e confiança. Com o apoio da minha namorada e meu compromisso com meu próprio bem-estar, finalmente comecei a perceber a importância de buscar ajuda profissional eficaz para minha ansiedade. Decidi procurar um psicoterapeuta que pudesse me ajudar a enfrentar minhas questões emocionais de maneira mais saudável e construtiva. Foi um passo crucial em direção à minha própria cura, embora os desafios ainda persistam, tanto em nossa relação quanto em meu próprio processo de recuperação. A chama do amor que tínhamos continua acesa. Nossa determinação em superar as adversidades fortaleceu nosso vínculo e nos fez perceber que, juntos, éramos capazes de enfrentar qualquer obstáculo. A história da minha vida foi transformada de uma narrativa de isolamento e conflito para uma história de esperança, amor e superação. Estávamos desejando lutar juntos e construir um futuro onde pudéssemos encontrar a felicidade, a paz interior e a estabilidade emocional que tanto almejávamos. Minha namorada e eu conseguimos completar o ensino médio juntos, uma conquista que nos encheu de orgulho. No entanto, quando a pandemia da Covid-19 eclodiu, decidimos isolarmos na casa da minha mãe e só sair quando a vacina estivesse disponível. O medo era avassalador, e permanecemos confinados desde o início de 2020 até setembro de 2021, quando minha namorada finalmente recebeu suas 2 doses de vacina e conseguiu voltar para sua casa. Para mim, essa situação era familiar, pois já estava acostumado a viver isolado, mas para ela, foi uma provação. Mesmo assim, alcançamos nosso objetivo de se vacinar. Desabafar agora é crucial, pois minha vida sempre foi uma batalha complexa. Além da ansiedade que me acompanha desde a infância, também fui diagnosticado com transtorno bipolar, o que significa que meu humor flutua rapidamente. Em questão de horas, posso passar de momentos alegres e descontraídos para pensamentos profundos depressivos e ideias ruins. Lutar constantemente contra minha própria mente para me manter vivo e equilibrado tem sido uma tarefa árdua e exaustiva. Sinto frequentemente como um fardo, sustentado pelo apoio financeiro do meu pai, que continua a fornecer pensão mesmo com meus 27 anos. Nunca trabalhei, e a simples ideia de procurar emprego me aterroriza cada vez mais, à medida que o tempo passava. Meu pai, com razão, me pressionava constantemente para tomar as decisões da minha vida, mas a ansiedade e os conflitos familiares tornam essa jornada extremamente desafiadora. Minha relação com minha mãe permanece de brigas e ofensas. A cada conversa, parece que estamos nos empurrando para o abismo. Com ameaças de me colocar na rua, o medo fica pairando sobre minha cabeça. A comunicação é repleta de hostilidade,
e encontrar uma palavra certa parece impossível. Neste momento, desabafar é uma forma de expressar a turbulência que habita minha mente. Sinto-me perdido e sobrecarregado, lutando para encontrar um propósito e um caminho em meio a tantos desafios pessoais e familiares. A sensação de impotência e a incerteza do futuro são esmagadoras, mas sei que, de alguma forma, preciso encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma vida que vale a pena viver. Cresci nutrindo um profundo sentimento de ódio que, ao longo dos anos, só me incomodou comigo mesmo, com o meu pai, com o meu irmão e com a minha mãe. Sou plenamente consciente de que sou o responsável por tudo o que fiz, mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de lembrar que não era assim antes da separação de meus pais e das influências negativas que minha mãe implantou em mim. Hoje, minha jornada se resume a uma luta constante, oscilando entre momentos ruins e perdas, enquanto me sinto completamente desvalorizado por não ter um emprego nem uma casa para compartilhar com a mulher que amo. Por muito tempo, o meu pior inimigo sempre foi o mesmo, pois minha mente tornou uma arena onde batalhas internas implacáveis ocorrem incessantemente. A autossabotagem, o pessimismo e a autocrítica constante são como correntes que me mantêm aprisionado na escuridão de meus próprios pensamentos. Apesar desse cenário sombrio, guardo a esperança de que um dia encontrarei a força necessária para transformar minha situação. Desejo ardentemente voltar aqui com notícias diferentes, com uma narrativa de superação e sucesso. Sei que o caminho será árduo, mas a determinação em vencer os demônios internos que me atormentam é o fio de luz que me guiará em direção à minha vida. Enfrentar meu passado tumultuado, enfrentar minhas fraquezas e buscar ajuda profissional são os primeiros passos rumo a uma mudança significativa. Embora o futuro seja incerto e a batalha seja dura, manter a esperança de que, um dia, passarei a compartilhar uma história de superação e redenção, provando que é possível transformar o ódio em amor, a autodestruição em autoaceitação e a escuridão em luz. A história que compartilhei é uma jornada de profunda complexidade e desafios, mas também é uma narrativa de resiliência, amor e esperança. Ela nos lembra da capacidade infinita que todos nós temos de nos adaptar, crescer e encontrar nosso caminho, mesmo nas situações mais difíceis. É uma história que nos ensina sobre a força do vínculo humano, sobre como as conexões podem ser tanto um bálsamo quanto uma fonte de lutas. O amor persistente entre Thomas e sua parceira é uma prova viva de que o verdadeiro amor não conhece limites, nem mesmo as barreiras impostas por condições físicas ou desafios emocionais. A história também nos alerta para influências profundas de que as palavras podem ter em nossa vida. Como as mensagens que recebemos desde a infância podem moldar nossas opiniões e comportamentos, e como uma jornada para a autodescoberta e a recuperação muitas vezes começa com o desafio dessas narrativas. Além disso, é uma história de autoconhecimento, onde Thomas atualiza a batalha interior constante e busca ajuda profissional para enfrentar seus demônios internos. Isso nos lembra que o primeiro passo para a mudança é considerar nossos desafios e buscar apoio quando necessário. Por fim, a história nos inspira a acreditar na capacidade de mudança e transformação. Ela nos recorda que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre a possibilidade de encontrar luz no fim do túnel. É um lembrete de que, com determinação, apoio e amor próprio, podemos superar obstáculos aparentemente intransponíveis e construir um futuro mais positivo. Em resumo, esta história nos convida a refletir sobre a complexidade da vida e acreditar na resiliência humana. Ela nos mostra que, mesmo diante das maiores adversidades, podemos encontrar a força para nos reinventarmos, buscarmos a felicidade e alcançarmos a paz interior que tanto almejamos. É uma história de esperança que nos lembra que, independentemente do que enfrentamos, sempre há espaço para o crescimento, a cura e o amor. Se inscreva no canal,
curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.